Como mágica parece só uma animação infantil, mas o verdadeiro vilão do filme não é o Firewall. Eu sou Augusto do Além dos Fatos TV. Já começar falando um pouco sobre o elenco desse filme, como é uma animação e nós brasileiros, em sua grande maioria, assistimos o filme dublado, a gente perde algumas informações importantes, né? Então, o elenco desse filme, trazendo os três principais protagonistas aí, né? A gente tem o Michael B. Jordan, com a voz do Wally, né? O Pucco. A gente tem a Juno Temple, com a voz da Ivy, o Eve. E o Tracy Morgan na voz do Boogle. Vamos começar falando um pouco sobre o início do filme, né? Eh, o filme traz toda uma questão não só que remete ao meio ambiente, mas também é uma simbologia muito mais profunda, né? A gente vê que os Pucos, eles tinham medo, né, de socializar com qualquer outro tipo de animal, enfim, os seres daquele ambiente. E os outros seres da mesma forma. Na verdade, todos temiam uns aos outros, né, e meio que eles temiam por uma cultura antiga, ninguém se odiava de fato. Tanto é que no início do filme a gente tem aquela interação do Wally com a Eve, e ele ajuda ela, só que aquela ajuda acaba se tornando, né, algo que, tipo, não era pra ter sido assim, enfim, tudo cai por terra bem ali, e você fica meio, tipo assim, sem entender por que a galera se odeia, né. Continuando, a gente entende um pouco melhor do porquê disso, né. Havia uma lenda sobre aquela região onde tinha, né, o lobo que veio e causou o caos e dominou aqueles animais através do medo, né. E essa é a grande simbologia que esse filme traz, né. Eu, pelo menos, entendi essa alusão quando a gente tem aquelas transformações através dos besouros, né, besouros, não sei como é que fala, aqueles bichão grande. Então, quando a gente tem essa transformação, né, do Wally se tornando um Javan e a Ivy se transformando num Puco, a gente vê justamente isso, né, um temia o outro, um não confiava no outro, mas essa transformação faz eles enfrentarem isso e entenderem que, no fim, eles não são os inimigos um dos outros. E, na verdade, nem o próprio Firewolf é o inimigo. O inimigo sempre foi aquela cultura a qual eles viveram em todo aquele tempo. Eh, sendo bem sincero, eu esperava um filme bem infantil e, na verdade, o filme acabou se tornando bem profundo e meio pesado, né, porque, o final há uma morte, né, então, enfim, é uma trama muito bem feita, é um filme muito suave, do início ao fim é um filme que te prende e os detalhes eles são mostrados de uma forma muito clara, né, por exemplo, quando chega no final e tem toda aquele plot, eh você consegue entender os porquês, como chegou ali, né. Diferente de alguns filmes que quando chega nesse momento de revelador, assim, se torna algo muito confuso. E não, esse filme ele seguiu uma trilha, um caminho ali muito bem feito, foi tudo muito bem bolado, muito bem pensado. E eu não esperava que realmente ele fosse o vilão. Assistindo o filme no início eu senti, assim, algo estranho nele, tipo, de todos os seres, se você for parar pra pensar, ele é o mais diferente, né, tipo assim, ele não encaixa muito com os ambientes, ele aparece no início e tal, e aí realmente parecia ser amigo, né. Mas quando ele começa a ajudar muito, eu tenho que falar que eu passei a crer que ele poderia ser um vilão ali, né, que no final quando tem aquela transformação dele, eu achei, assim, sensacional a forma que eles trataram aquilo, né, porque ele lança um: "Ah, eu não sei em quem eu vou me transformar". Ah, que tal no Firewolf? E aí, tipo assim, ele muda a voz. A feição do personagem do peixe muda. Oi, Google. E você, vai virar o quê? Eu tava tentando decidir um pouco um Javan, um porco-espinho ou. Peraí, eu já sei. Talvez eu vire logo o. Lobo de Fogo. E ele se torna um vilão e, tipo assim, dali pra frente é só ladeira abaixo até um certo ponto. Então, assim, isso foi sensacional.
E o final também, né, quando a gente tem ali o Wally, ele se sacrifica, né, quando ele se transforma em um Dissolve, acho que é assim que se fala, eh, ele não tá apenas, como é que eu posso dizer, se sacrificando para ajudar, mas ele está destruindo, né, trazendo aquela simbologia do filme, ele está destruindo, tudo aquilo que construíram de medo, de uma crença, né. Então, ele abdica da sua própria vida, literalmente, para enfrentar algo que nem ele sabia como, mas ele enfrenta. E quando você acha que tudo tá perdido, vai lá e derrota o Firewolf e é um filme muito bacana. É um filme que eu não esperava, sinceramente, isso me surpreendeu. Quando eu vi, eu critiquei, não achei muito legal no início, mas é um filmaço. Se você não assistiu, assista. É isso. Eu acredito que se você não viu, vale a pena. Para quem assistiu, comenta aí qual a sua parte favorita, qual a sua opinião sobre esse peixe que tem dado o que falar aí na internet. E se você tem alguma recomendação de filme ou série para que venha ser abordada aqui no canal, por favor, deixa nos comentários. E principalmente, curte esse vídeo para que eu saiba que vocês estão gostando dele. E até a próxima.